Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George G. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Primeiro capítulo, A Imagem Fantasma, Sobrevivência das Formas e Impurezas do Tempo. Sexto item, Renascimento e Impureza do Tempo, Warburg com Burkhardt, páginas 59 a 66. Warburg elaborou a ideia de Nachleben num contexto histórico preciso, aquele que foi o campo quase exclusivo de seus estudos publicados, o Renascimento. Em primeiro lugar, o italiano, Botticelli, Ghirlandaio e Francesco del Cossa, mas também Poliziano e Pico della Mirandola. Depois, o flamengo e o alemão Merlin, Van der Goes, Duret, bem como Lutero ou Melanchthon. Hoje, tornamos a nos debruçar sobre essa ideia porque ela nos parece trazer uma lição teórica apropriada para refundar, por assim dizer, alguns grandes pressupostos de nosso saber sobre a imagem em geral. Mas não convém esquecermos que foi no contexto do Renascimento em particular que Warburg formulou o problema. Não podemos exigir dele algo que nunca prometeu. Foi o que fez Gombrich ao censurá-lo, por exemplo, por ter falado de sobrevivências, esquecendo a Idade Média. Nota 177. O valor geral da Nachleben resulta de uma leitura e, portanto, de uma interpretação de Warburg, recruta apenas a responsabilidade de nossa própria construção. Em todo caso, atribuamos a Warburg um gosto, sutil e subreptício, pela provocação. Acaso não é provocador fazer com que se encontrem na mesa de trabalho do historiador-filósofo dois conceitos tão diferentes quanto sobrevivência e renascimento? É certo que a palavra Renaissance, em alemão, só é usada a propósito do período histórico. Não designa espontaneamente, como em francês ou italiano, um processo que a expressão Nachleben der Antike teria, então, a incumbência de designar. Mas persiste a impressão de que o contato entre essas duas palavras contém algo irritante. Teremos que constatar que, com efeito, nenhuma das duas poderia sair imune de tal contato. O Renascimento, como idade áurea, na história das artes, teve de perder algo de sua pureza, de sua completude. Inversamente, a sobrevivência, como processo obscuro da evolução, teve de perder algo de seu toque primitivo ou pré-histórico. Mas por que esse contexto? Por que o Renascimento? Por que, em particular, ter começado ou recomeçado, penso na tese de Warburg sobre Botticelli, seu primeiro trabalho publicado, nota 178, pelo Renascimento italiano? Primeiro porque foi exatamente nele que começou ou recomeçou a história da arte, considerada como saber. Warburg e Wolfflin, antes de Panofsky, teriam reinventado a disciplina da história da arte, retornando às condições humanistas, isto é, renascentistas de uma ordem do discurso que nem sempre existia como tal. Para um jovem estudioso do fim do século XIX, entrar no Renascimento, entrar na história da arte pela via real do Renascimento, era também entrar numa polêmica teórica sobre o próprio estatuto, o estilo e os desafios do discurso histórico em geral. Essa polêmica remonta a Jules Michelet, algumas de cujas célebres formulações esboçaram pela primeira vez uma ideia propriamente histórica e interpretativa do Renascimento, descoberta do mundo e do homem, advento de uma nova arte, livre expansão da fantasia, retorno à antiguidade concebido como um apelo às forças vivas, nota 179. Tentemos relativizar o que tais formulações têm hoje de banalizado, ou mesmo de contestável, quando Warburg cursou as cadeiras de Henri Todt, na Universidade de Bonn. É provável que tenha ouvido uma centena de recriminações a esse renascimento moderno, essencialmente percebido como um momento de invenção de uma moral anticristã. Recriminações menos dirigidas ao próprio Michelet do que aos dois pensadores alemães responsáveis por levar tais formulações às suas consequências extremas. Jacob Burckhardt e Friedrich Nietzsche, nota 180. A polêmica, suspeitamos, não concernia apenas ao Estatuto Cristão ou não do Renascimento italiano, mas ao próprio Estatuto do Conhecimento Histórico, de suas ambições filosóficas e antropológicas. No coração dessa polêmica, toda a questão da nova Kulturgeschichte,
foi colocada por Nietzsche e Burckhardt. É claro que, entre as aulas franciscanas de Todd e os escritos modernos de Burckhardt, Warburg não hesitou nem por um instante. Não vemos o nome do primeiro citado uma única vez nos Gesamtschriften, ao passo que a influência do segundo é reivindicada por toda parte. Nota 181. Basta um único exemplo para deixar claro que esse contraste, em seu artigo de 1902 sobre o retrato florentino, Warburg partiu justamente de uma iconografia franciscana, a confirmação da regra de São Francisco, representada por Giotto na igreja de Santa Croce e por Ghirlandaio na de Santa Trinità, o que torna ainda mais flagrante a ausência de qualquer referência a Todd. Nota 182. Na verdade, Warburg simplesmente silenciou sobre o fato de que sua interpretação antropológica do ciclo de Ghirlandaio contradizia ponto por ponto o esquema proposto por Todd em seu livro sobre o Renascimento. Inversamente, o mesmo texto começa com uma vibrante reivindicação teórica dominada pela autoridade de Burckhardt. Cita: Jacob Burckhardt, pioneiro exemplar, Vorbildrischer Pfander, abriu para a ciência o domínio da cultura do Renascimento, Kultur der Renaissance, e o dominou com seu gênio, porém nunca pensou em explorar como tirano, egoísta, a região, Land, que acabara de descobrir. Ao contrário, sua abnegação científica, Wissenschaftliche Selbstverleugnung, depois eu vou procurar a pronúncia correta e referir para vocês. Obrigada por compreender a minha incompetência nessa área. Foi tal que, em vez de atacar o problema da história da civilização, preservando sua unidade tão sedutora no plano da arte, ele o dividiu em várias partes aparentemente não relacionadas, a fim de explorar e descrever cada uma delas com soberana serenidade. Em A Cultura do Renascimento, ele expôs primeiro a psicologia do indivíduo social, sem considerar as artes plásticas. Depois, em Cicerone, contentou-se em propor uma iniciação ao prazer das obras de arte. Cônscios da personalidade superior de Jacob Burckhardt, nem por isso devemos hesitar em avançar pelo caminho que ele nos apontou. Nota 183, fim da citação. Esse caminho era de uma exigência metodológica extremamente difícil de sustentar, mas teria colocado a abnegação de Warburg, sua Selbstverleugnung, como escreveu nessa passagem, à altura da que ele reconheceu em Burckhardt. Trata-se de uma atitude quase estoica. Por um lado, tem que se reconhecer a unidade de toda a cultura, sua organicidade fundamental, mas por outro, o sujeito se recusa a declará-la, a defini-la, a ter pretensão de apreendê-la como tal. Deixa as coisas em seu estado de divisão ou de desmontagem. Como Burckhardt, Warburg sempre se recusou a fechar uma síntese, o que era um modo de sempre adiar o momento de concluir, o momento hegeliano do saber absoluto. Por isso é preciso levar a abnegação ou a modéstia epistemológica até o reconhecimento de que um pesquisador isolado, um pioneiro, só pode e deve trabalhar com singularidades, como escreveu Warburg muito bem na mesma página, jogando com o paradoxo de uma história sintética, mas feita de estudos particulares, ou seja, de estudos de caso não hierarquizados. Cita: mesmo após sua morte, esse especialista Burckhardt, esse erudito genial, aparece-nos como um investigador incansável em suas contribuições para a história da arte na Itália. Abriu mais um terceiro caminho empírico para aceder a uma história sintética da civilização. Não recuou diante da tarefa de estudar cada obra de arte em particular, em sua relação direta com o ambiente de sua época, para apreender como causalidades as exigências intelectuais e práticas da vida real. Nota 184, fim da citação. Também Wolfling, o outro grande reinventor da história da arte no século XX, admirava em Burckhardt um mestre que foi capaz de construir uma história sistemática em que o sistema nunca foi definido, isto é, fechado, esquematizado, simplificado. Em Burckhardt, a sensibilidade à obra individual sempre veio em primeiro plano, deixando toda a conclusão em aberto. Nota 185.
Ora, ninguém melhor do que Warburg para executar, se é que o verbo convém aqui, essa tarefa paradoxal que em seu texto é bem expressa pelo verbo zerlegen, ou decompor. No campo da história da arte, ninguém terá ousado tão bem quanto ele viajar por essa análise infinita das singularidades, a qual a falta de fechamento destas fazia passar abusivamente por imperfeita ou inacabada. A modéstia e a abnegação exibidas por Warburg diante do monumento histórico erigido por Burckhardt não são fingidas nem protocolares. Nota 186. Mas isso não significa que a relação entre as duas obras seja de pura filiação. Em suas anotações pessoais, Warburg mostrou-se comumente mais crítico, mais propício ao debate e à oposição. Também é preciso dizer que o vocabulário fundamental de Warburg, o do Nachleben, o das Pathosformen, ou da teoria da expressão, não faz parte dos temas conceituais próprios de Burckhardt. Por outro lado, não podemos nos impedir de achar que os famosos Notzkasten de Warburg, seus fichários de cartões multicores, são como que a encarnação volumétrica dos Materialien que Burckhardt havia reunido com vista à redação de uma história da arte do Renascimento, sempre pendente, jamais publicada, figura 6 e 7, que estão expostas no vídeo. De qualquer modo, vale a pena identificar o que no grande historiador basiliense, pode ter servido às intuições e construções do jovem Warburg. Entrar na história da arte pela via real do Renascimento florentino significava, em 1902, no estudo sobre o retrato, assim como em 1893, no estudo sobre Botticelli, tomar posição em relação ao próprio conceito criado por Burckhardt ao longo do seu livro Rio, a cultura do Renascimento na Itália, nota 188. Teceram-se incontáveis comentários sobre os temas e as teses contidos nesses livros, saudaram-se sua audácia, sua inspiração e seu movimento genial. Admirou-se sua maneira de reunir um material histórico extraordinariamente rico e polimorfo. Os comentaristas tampouco se privaram de submeter à objeção crítica cada tema célebre, a oposição entre Idade Média e Renascimento, a primazia da Itália, o desenvolvimento do indivíduo, nota 189. Independentemente de todas as críticas, o livro continuava a dominar o debate histórico sobre a ideia de renascimento, nota 190. Mas também se fez desse domínio esmagador um argumento a favor do fato de que Burckhardt haveria de ter criado, com sua obra-prima, um renascimento mítico, mitificado, melhor dizendo, cujo culto acabaria produzindo o que Heinrich Mann condenou com uma expressão renascimento histérico. Nota 191. Na página 63 estão as duas imagens citadas anteriormente. Imagem 6, Jacob Burckhardt, esboço do projeto Kunst der Renaissance, 10 de agosto de 1858, tinta sobre papel, Basileia, Jacob Burckhardt, arquivo foto, Jacob Burckhardt, arquivo. Imagem 7, Abbé Warburg, Notzkasten, Londres, Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Se é fato que existe um mito do Renascimento, tal mito é intrínseco à própria cultura renascentista, e coube a Burckhardt analisá-lo como tal. O desenvolvimento do indivíduo decorre provavelmente de uma estrutura mítica, ou pelo menos de uma estrutura ideológica e política. Nota 192. Nem por isso deixou de produzir efeitos de conhecimento e de estilo, efeitos de verdade e de história. Se o indivíduo é um mito do Renascimento, pelo menos gerou essas realidades fascinantes que são os retratos florentinos do Quatrocento. Foi exatamente daí que Warburg partiu. Analisar um mito, decompô-lo em seus defeitos estéticos, era ao mesmo tempo equilatar sua fecundidade como ciência do concreto e desconstruí-lo como conjunto de fantasias. A análise burckhardtiana, portanto, não interessava a Warburg por algumas generalidades das quais o Renascimento, como cultura ou como período, pudesse sair totalmente puro e conceitualmente armado. Como Atena, emergindo da cabeça de Zeus, Burckhardt havia de fato reconhecido um desenvolvimento do indivíduo na Itália renascentista, mas esse desenvolvimento encontrava sua estranha conclusão numa análise dos sintomas e xistes das paródias e difamações. Outros tantos obstáculos a um modelo trivialmente evolucionista, dos quais o indivíduo, desde Franco Sachet,
até Arentino, teria sido uma vítima incessante. Assim, Burckhardt falou do desenvolvimento do indivíduo não como puro progresso de uma emancipação, mas também como um desenvolvimento de sua própria perversidade. Nota 193. Podemos tirar dessa análise duas impressões muito diferentes. A primeira é moralista, segue o modelo grandeza e decadência do pessimismo do século XVIII. Nota 194. Lança uma ponte legítima entre Burckhardt e Schopenhauer. Nota 195. Mas, enfatizando a temática do declínio, acaba vendo em Burckhardt apenas um ideólogo saudosista, um antidemocrata, precursor do Kulturpessimismus, à moda de Spengler, ou até um zelador das revoluções conservadoras, que, na Alemanha, prepararam o advento do nazismo. Nota 196. A outra interpretação é estrutural, liga-se mais a identificar os modos de funcionamento da história do que os julgamentos sobre a história. Tem a vantagem que Warburg parece haver compreendido perfeitamente de ser dialética, e por isso epistemologicamente fecunda. Quando Burckhardt condenou a cultura moderna e sua incapacidade de compreender a antiguidade, nota 197, não proferiu propriamente um julgamento reacionário, mas pôs o dedo, de forma crítica, no problema mais geral da relação entre uma cultura e sua memória, uma cultura que recalca sua própria memória, suas próprias sobrevivências. Está tão fadada à impotência quanto uma cultura imobilizada na perpétua comemoração de seu passado. Walter Benjamin, ao que me parece, pensava da mesma maneira. Nota 198. O desenvolvimento do indivíduo no Renascimento trazia em si, portanto, o desenvolvimento de seus sintomas, suas perversidades, suas negatividades. O que concluir dessa proposição? Uma visão moralista falaria em declínio, em nome de uma pureza que não se sabe muito bem se deveria ser situada como em Winckelmann, na época do simples milagre grego. Uma visão estrutural compreenderia que o tempo, qualquer tempo que se trate, o da antiguidade ou do renascimento, é impuro. Foi a partir de tal interpretação, creio, que todo o trabalho de Warburg pôde começar utilizando que, nas análises de Burckhardt, podia construir uma noção incisiva dessa impureza do tempo, construir, em suma, a base teórica da sobrevivência. Logo, de início, Burckhardt havia decidido dar à medida uma complexidade temporal própria do Renascimento. Seria possível e historicamente nefasto resumi-la na bela ciência de um Leonardo, no angelismo de um Rafael ou na genialidade de um Michelangelo, meio século antes que Freud definisse sua regra fundamental da não omissão. Burckhardt escreveu que o historiador não devia excluir nada do que pertence ao passado. Nota 199. As lacunas, os continentes negros, as contramotivações, as aberrações, tudo fazia parte de sua busca. Eis porque o famoso desenvolvimento do indivíduo deve ser pensado com o que Burckhardt chamou de uma mescla de superstições antigas e modernas. Nota 200. Característica da Itália renascentista, sabemos que Warburg faria uma análise semelhante da Alemanha de Lutero e Melanchthon, enquanto Robert Klein via em Burckhardt uma oposição entre as duas orientações do Renascimento: o espírito positivo da descoberta do homem e do mundo e o espírito fantasioso das ficções esotéricas. Nota 201. Ficaríamos tentados a reconhecer algo como uma clarividência dialética, uma ideia das tensões e polaridades que Warburg teria sistematizado por conta própria em cada nível de análise. Nessas condições, não vemos como a famosa ressurreição da antiguidade, nota 202, poderia ser pensada segundo a temporalidade de um retorno puro e simples do mesmo, o mesmo ideal de beleza, por exemplo. Foi sua relação, fatalmente anacrônica, com as especificidades do presente e do local, a Itália do século XV, que deu a esse retorno uma vocação para as diferenças, as complexidades, as metamorfoses, nota 203. O encontro do tempo longo das sobrevivências não era assim que Burckhardt as chamava. Ele dizia: essa antiguidade fizera sentir sua influência desde a longa data, com o tempo breve das decisões estilísticas que fez do Renascimento um fenômeno tão complexo. Nota 204. Eis porque Burckhardt, a propósito do conceito histórico de renaître, ou renascer,
anotado com essa forma verbal em francês no manuscrito de 1856, teria podido descrever um verdadeiro movimento dialético entre o tempo corte, do que ele chamou de retomada, do passado antigo, e o tempo turbilhão dos restos vitais, que tinham permanecido latentes em certo sentido eficazes, bem no âmago da longa interrupção, que os mantivera não percebidos. Nota 205. A antiguidade não é um puro objeto de tempo que retorne tal e qual ao ser convocada. É um grande movimento de terrenos, uma vibração surda, uma harmonia que atravessa todas as camadas históricas e todos os níveis da cultura. Cita: a história do mundo antigo, pelo menos a dos povos cuja vida se prolongou na nossa, é como um acorde fundamental que ainda ouvimos ressoar, incessantemente, através da massa dos conhecimentos humanos. Nota 206. Fim da citação. Consequentemente, será menor o nosso espanto por encontrarmos na pena de Burckhardt uma proposição, melhor dizendo, tão radical e escandalosa aos olhos dos votos estéticos do Renascimento, quanto esta. Cita: o Renascimento não criou nenhum estilo orgânico próprio. Nota 207. Fim da citação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Renascimento é impuro, tanto em seus estilos artísticos quanto na temporalidade complexa de suas idas e vindas entre o presente vivo e a antiguidade rememorada. Não podemos imaginar no século XIX uma crítica mais aguda do historicismo, em busca da unidade do tempo, e dos esteticismos, em busca da unidade do estilo. Nota 208. O Renascimento é impuro. Warburg nunca se cansaria de aprofundar e de construir, graças aos conceitos específicos da Nachleben e Fatos-Formel, essa observação. O Renascimento é impuro. Tal seria, talvez, seu limite a respeito de qualquer ideia, e tal era, porém, a sua vitalidade. Foi o que Warburg escreveu exatamente em 1920. Cita: mistura de elementos heterogêneos, fim da citação. Deu nome ao que havia de vital na cultura do Renascimento. Nota 209. Ele nomeou o caráter híbrido do estilo florentino. Nota 210. Isso implica uma constante dialética de tensões e compromissos, de tal sorte que a cultura renascentista acabaria por se apresentar aos olhos do historiador como um verdadeiro organismo enigmático. Cita: quando maneiras contraditórias de conceber a vida lançam os membros isolados da sociedade em enfrentamentos mortais e inspiram neles uma paixão unilateral, elas causam irreversivelmente o declínio da sociedade. No entanto, ao mesmo tempo, são forças que favorecem o desabrochar de mais elevada civilização. Nesse terreno cresce a flor da cultura do Renascimento florentino. As qualidades totalmente heterogêneas do idealista medieval e cristão, cavalheiresco e romântico, ou ainda clássico e platonizante, por um lado, e do pragmático mercador etrusco, pagão e voltado para o mundo externo, por outros, impregnam o homem da Florença dos Médici, e nele se unem para formar um organismo enigmático, dotado de uma energia vital, primária, porém harmoniosa. Nota 211, fim da citação. Termina aqui o 6º item. Continuaremos o livro, o 7º item do 1º capítulo, no próximo vídeo. Até lá, obrigada.